tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Você vai ouvir agora na rádio web EO, programa Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos nós. Muito bom dia ou boa tarde para quem ainda não almoçou. Começando mais um programa Ubuntu aqui na rádio web EO, num oferecimento de Motel Mumbai e Ivupens Artigos Hidráulicos. Hoje com os queridos convidados, uma galera bem bacana aqui comigo. Começando pela direita, o Thiago Schmitz, proprietário da Charlie Brown, parceiro do projeto Cozinheiros do Bem também, uma referência para mim de ser humano, de empresário. Seja bem-vindo, Thiago, estou muito feliz com a tua presença aqui. Rosane Marchetti, jornalista, apresentadora, dispensa apresentações, madrinha do Cozinheiros do Bem, trouxe uma das pessoas responsáveis por aquela grande festa que nós tivemos no Natal. Se foi um sucesso como foi, eu posso dizer que foi graças à tua ajuda. Fez uma grande diferença, assim, quando no momento que antecedia a festa, a gente estava meio capengando para conseguir algumas coisas que faltavam e, pô, com todo o teu carisma, teu carinho, teu amor, assim, como ser humano, que eu preciso rasgar essa seda para ti, porque tu é uma pessoa muito especial. E eu fiquei honrado quando tu aceitou o convite para participar, por toda a tua história, pela tua trajetória e de ter ido no programa, de ter levado no programa, não, na nação. E eu vi o brilho no teu olhar, te falei isso aquele dia. E, cara, então a Rosane Marchetti, para quem não conhece dificilmente, né, mas... Que é isso. Na verdade, eu sei. Também está aqui comigo a Carolina Gralha, juíza do trabalho, voluntária também do Cozinheiros do Bem. Seja bem-vinda. A Carolina também, uma história que eu acho muito bacana de uma pessoa que está num meio tão preso para juiz é difícil, né? Mas cara,
quando tu chegou no projeto e a tua dedicação que chegou através da Maria Inês também, que é uma grande colaboradora do projeto, uma grande amiga nossa. Quero mandar um beijo para Maria Inês, inclusive. Como tu chegou no projeto e a tua dedicação e teu carinho e a forma como eu vejo, como tu fica ali na frente, assim, o local, porque no Cozinheiros do Bem cada um chega e fica onde acha que é melhor para si. E ela foi ficar na frente, na ponta, no suco, que é onde tem o maior contato com os voluntários, com os nossos assistidos, assim, muito feliz de te receber aqui. O Rodrigo Ardizoni, que é biólogo, né? É Ardizoni ou Ardissoni? Porque me mandou qual porque é italiano. Sim. Com 2 vezes eu só uso é? Então tá, beleza. Que é grafia original. Né? Sim, mas Ardizoni, né? Ardizoni é a grafia original. Sim, beleza. Seja bem-vindo. Ele trabalha com a Associação da Rama, né? Que agora está inaugurando a sala de... Sala do produtor agroecológico no Bonfim, e também participa da feira ecológica do Bonfim, cara que tem uma pegada orgânica nos dias de hoje, mas mantendo a essência do porquê e do contato com o agricultor, do consumo consciente, né, poxa, nós vivemos num país onde cada vez mais se planta, mas não se colhe com qualidade, onde o desperdício é enorme, onde a gente sabe que, enfim, nós poderíamos, com 1/4 do alimento que vai para o lixo, acabar com a fome do planeta, né? Então, a gente segue nessa produção em massa, mas sem repensar no consumo e no porquê, né? Até porque de todo o desperdício que nós temos nas plantações, passa 60%, né, do desperdício no mundo de produção de alimentos, sendo que 60%, em média, acho que é mais ou menos próximo a isso, dos 60%, 70% se perde no trajeto do campo até a cidade, e os outros 30% se perdem nos nossos pratos, né? Naquele produto que não é agradável, né? Visivelmente, assim, daquela frutinha que tem um defeitinho, uma casquinha que não tá legal, sabe? Que a gente sabe que com isso nós conseguiríamos acabar com a fome no planeta. E que a gente sabe também que a fome não deixa de ser um produto também, de certa forma. Mas, cara, é um prazer te receber aqui. Muito bem colocado, Júlio. Te agradeço a oportunidade de representar a associação. Cara, seja bem-vindo. E é isso, gente. O programa Ubuntu consiste na essência da palavra. Significa, né? Sou o que sou pelo que somos. Sou o que sou porque somos todos nós. É uma palavra de origem africana, que inclusive agora a Rosane teve um pouco tempo atrás fazendo uma viagem para a África, e que eu acompanhei e vi a tua emoção e o quanto isso te deixou feliz. Eu queria que tu contasse para nós um pouquinho sobre isso e sobre hoje o teu atual momento, né, com as tuas palestras, o que tu está fazendo da tua vida, de uma pessoa que, pô, né, trabalhou no telejornalismo durante tantos anos. É isso aí. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu momento e sobre esse amor teu pela África. Na verdade, eu sempre tenho aquele pensamento do filme, né? Eu sempre terei a África, né? Por que a África? Porque eu conheço desse mundão, assim, eu conheço tanta coisa, tantas cidades curiosas, tecnologicamente desenvolvidas, muitas cidades onde eu vejo que talvez o Brasil nunca chegue, como nos países nórdicos, né? Onde o carro não é motivo de alegria, mas é motivo de vergonha. Mas a África, por que me pega? Porque ali eu consigo simbolizar um pouco do que é ainda natural. Nessa região que eu tive agora, a Tanzânia, eu conheço na África a África do Sul, conheço Botsuana, Tanzânia, o Marrocos e o Egito. Nessa região que eu tive na Tanzânia foi onde teve as primeiras pegadas dos seres humanos. Por que eu tenho esse carinho todo? Não é só pela geografia do lugar, é pela essência das pessoas também. Eu sei que grande parte da população que passa fome no mundo, que está morrendo agora, nesse momento de fome, fica lá em cima na África, sabe? E os outros países poderiam estar ajudando. Mas, assim, me encanta o jeito deles serem.
porque mesmo tendo pouco, em muitos lugares, na maioria dos lugares que eu vou, tirando as grandes cidades, eles se ajudam uns aos outros. Sim. Eles são pequenos agricultores. Agora, na Tanzânia, 80% trabalha na pequena agricultura, agricultura de subsistência. Eles plantam para comer, eles trocam. Eles moram em casinhas feitas de barro, no máximo de tijolos de concreto, e aí eles vão se virando. E eu não vi ninguém sofrendo por causa disso. Embora seja tão distante da nossa realidade, eu acho que nessa parte, pelo menos, eles não têm esse sofrimento da fome como no resto da África, um pouco mais para cima. E eu gosto de lá porque eu consigo me conectar com os animais, com a vegetação. Que tu também é uma grande defensora da causa animal. E uma coisa que me choca profundamente é saber que ainda existem caçadores, e eu sei que o caçador não corre atrás de onça, não corre atrás de nada. Se eles estão alimentados, tu pode chegar perto, claro, dentro de um jipe, assim, a leoa não te ataca. Cheguei perto de vários leões e eles não atacam. Então, quer dizer, o caçador que vai para lá vai para matar, pela maldade, sabe? Sim. Então, ir para lá também é uma forma de reverenciar essa coisa do mundo, mas fecha parênteses. E que eu ia dizer que nesse momento tu falaste das palestras, eu me envolvo muito nesse mês de março, já terminou março, nessa questão do câncer. Eu tive câncer há 7 anos e uma das formas de superar essa doença foi ajudar quem eu podia ajudar, através do IMAMA, que agora há pouco completou 25 anos, porque ali vão muitas mulheres que não têm condições de comprar medicação, que não têm condições de enfrentar o tratamento, porque é um tratamento caro. Então, eu resolvi me engajar nisso. Primeiro foi que o SUS e planos de saúde dessem as medicações que, por exemplo, uma injeção que eu tomava custava 11.500 por semana. Quem é que tem dinheiro para pagar isso, sabe? Sim. E mesmo assim, agora tem uma lei, é preciso entrar na justiça. Então, o que eu faço? Eu luto junto com o IMAMA para a gente cada vez mais marcar posição e exigir os nossos direitos. Sim. Né? E, então, eu faço isso com o coração, porque eu sei o quanto é triste ter câncer. Ninguém escolhe ter câncer. Claro. A gente tem câncer, né? E a maioria das pessoas morre por causa do atraso no tratamento, por causa do atraso do diagnóstico, porque não tem dinheiro para comprar a medicação. A medicação, o atraso no diagnóstico, eu acho que é o principal fator, né, agravante, assim, né? Porque se tu ainda descobre a tempo, e ainda mais uma doença que... Uma coisa é atingir quem pode adquirir o medicamento, a medicação. Mas, cara, assim, eu vejo, na minha ideia, o câncer é psicossomático total, assim, tipo, como é que uma pessoa vai ter mas como é que a pessoa vai ter um poder de cura se a pessoa não tá também, né, em um momento bom? Cara, daí descobre que tá com câncer, a pessoa murcha e vai lá embaixo, e precisa ter pessoas que venceram, como tu que venceu o câncer, sabe, que mais do que... tive sorte, o plano de saúde pagou meu tratamento, tive bons médicos. Mas mais do que isso também, o teu astral, a tua energia, por ser uma pessoa... E a minha energia tem a ver também com a possibilidade de tratar do doença. Sim, com a minha esperança de continuar vivendo, né? Tinha tudo a ver com isso, né? Então, sim. É mais fácil. Fantástico. Thiago, da Charlie Brown, bem-vindo, meu querido. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre como tanto amor... Chocolate é amor também, né? Chocolate não deixa de ser amor. Né? Em barrinhas, assim, tipo, amor no pacotinho. Mas, cara, a tua marca é mais do que isso. Um cara que já enfrentou problemas, assim, de abrir espaço para pessoas com dificuldades, né? Que era a tua ideia no início do Charlie Brown, de oferecer emprego para pessoas, né, em extrema carência, e teve um problema com isso, não desistiu, porque vive o amor na essência. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história e um pouquinho da história da Charlie Brown. Bom, primeiro eu agradecer o convite para estar aqui. Assim, eu sempre fico tímido na hora de falar essas coisas, porque para mim é um desafio falar em público. Pelo meu histórico anterior aos 30 anos, a Charlie nasceu de uma depressão. Né? Eu tinha uma dívida de 30 mil reais no ano e eu estava em depressão. Né? E essa depressão aconteceu porque eu não aceitava quem eu era pela forma como a sociedade nos formata. Então, eu era executivo dentro de uma empresa, eu trabalhava com marketing,
e sou homossexual. Só que até os 30 anos de idade, falar eu sou homossexual era uma grande absurdo. Era uma barra. Né? Então eu acumulei uma depressão, acumulei uma dívida bancária pelo consumo, porque eu achava que consumindo mais eu conseguiria ser uma pessoa melhor, que é isso que a sociedade nos vende. E aí nessa depressão eu fui obrigado a revisitar a minha história e encontrar momentos de afeto na minha vida. E aí eu resgatei a história com a minha avó, uma senhora de 82 anos, minha avó Mila, que é a minha paixão e o amor da minha vida. Só um minutinho, deixa eu só perguntar, Jefferson, tá baixo o som? O que é? Hã? Esse aqui? Tá, pode ficar. Desculpa, perdão. Vou pedir pra te repetir. Tá, tudo? Não, é pra gente falar, eu acho que a gente aproveitar que é o Ubuntu e todo mundo tá assim, pra gente falar mais pertinho, porque o pessoal tá reclamando que o som tá baixo. Mas assim a gente consegue falar mais perto e ficar mais pertinho do outro também. Bom, daí, fala. Então eu estava falando da minha avó, então, que é uma senhora de 82 anos, né, que me ensinou a ser gente, eu digo. O afeto que eu tenho, que eu trago na minha vida, que eu carrego de bom na minha vida, vem dela. E veja bem, uma senhora católica, mora no interior do estado, nunca viajou para o exterior, não tem grandes estudos, ela é bibliotecária da cidade, era bibliotecária da cidade, e que nunca foi preconceituosa com a minha sexualidade. Né, porque para ela pouco importava se eu era o Thiago homossexual, heterossexual, que importava que eu sou o Thiago. E ela sempre me tratou com esse cuidado na cozinha dela. E ao revisitar essa história durante a minha depressão com a psicóloga, eu entendi que meu lugar estava na cozinha e não sendo executivo de marketing de uma empresa. E aí foi esse movimento que eu comecei a fazer, né, de montar o meu negócio a partir das referências, brincando com o meu conhecimento de marketing, com o Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolates, quem conhece o filme sabe a história, ou o Charlie Brown mesmo, que é um menino azarado, né, que tudo dá errado na vida dele. Sim. E com essas duas referências eu montei minha marca, né, com uma ideia, com essa dívida bancária, fazendo doces em casa, vendendo pela internet, até que foi dando certo, as pessoas foram entendendo essa história, porque eu fui comunicando muito bem desde o início quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, e foi acontecendo. E, claro, quando eu criei a Charlie e consegui estruturar ela como um negócio, uma empresa, a minha ideia foi que outras pessoas tivessem esse mesmo espaço que eu tenho. Então, criar a Charlie como um espaço de acolhida para homossexuais ou para casais diferentes, né, do padrão, e também para pessoas que são rejeitadas na sociedade, a comunidade negra, as pessoas que moram em favela e tudo mais. E aí eu comecei a me aproximar dessas comunidades e tentar, né, colocar essas pessoas para dentro da Charlie para trabalhar. Só que eu achava que eu era um super-herói, né, nesse momento, né, e eu não sou, né. Tem um estado, né, com bastante complexidade para lidar. Eu vi o teu post falando sobre isso. E é difícil, né, é difícil ser empresário, porque o pensamento do empresário sempre é: eu quero mais consumo, mais capital, e com isso eu vou ter mais, eu acumulo mais e ter várias pessoas para mim. Não é bem isso que eu penso, embora eu precise de recursos, preciso vender meus produtos e por aí vai. Mas aí eu comecei a trabalhar com pessoas em vulnerabilidade, a partir de um abrigo municipal, trabalhei com 8 meninos vindos do tráfico, dentro da Charlie, que foi um desafio gigante, porque eu não entendi o risco que eu estava correndo por um lado, porque o Estado não me ajudou. Né? Então eu não tinha um suporte para fazer isso com assistência social, psicólogos e tudo mais, para me dar uma ajuda. Então o Thiago era o empreendedor, o empregador, o psicólogo e por aí vai. E eu criei um projeto com abrigo, né, tipo, esse abrigo municipal, e a ideia era que que eles passassem por um estágio formativo de aprender a trabalhar na formalidade e depois eles seriam empregados. E isso acabou me trazendo problemas jurídicos e tal, porque eu nunca olhei para a legislação trabalhista quando eu comecei, não entendia que precisava olhar e fazia tudo no conversa. Era tudo no papo e tal, e eu tive problemas com isso com alguns meninos, outros me ameaçaram de morte, porque começaram a ter a hierarquia formal, né, de precisar cumprir regras, o horário e por aí vai, e isso começou a me dar problemas. Então eu recuei um pouco durante um tempo, quando eu passei a ter por esses problemas que me assustaram um pouco, mas mudei a forma de trabalhar. Então eu comecei a atuar mais dentro da Pequena Casa da Criança, que para mim é a principal ONG da cidade, é o lugar que eu mais gosto de estar e que eu sinto que tem uma luz muito forte. E então, ao invés de trazer as pessoas para dentro da Charlie e tentar fazer essa mudança lá, eu vou até essas comunidades e tento trazer, além da minha história, trazer algum aprendizado, alguma oficina de bolos, alguma coisa que possa fazer com que a pessoa encontre seu caminho, né? Mas eu ainda não abandonei a ideia de trazer para dentro da Charlie essas pessoas, eu só preciso encontrar o modelo correto de fazer isso acontecer para a gente conseguir. Só para saber, essa ONG atende crianças de que idade a que idade? De 3 anos de idade até os 17, que é o trabalho mais incrível, porque eles pegam a criança lá no início da formação e vão até os 17 anos, que é a dificuldade que tu tem com um menino de um abrigo, que está com 16 anos, passou pelo tráfico, a mãe morreu no tráfico e por aí vai, não tem um vínculo afetivo, né, e, portanto, é mais difícil para ele ser reinserido sem um suporte maior, né? Então, a Pequena Casa da Criança atua nisso dentro da comunidade
dominada pelo tráfico, mas eles pegam a criança com 3 anos de idade, né, para fazer isso. Eu acho muito fantástico o trabalho deles e acho muito legal que eles possam contar com uma pessoa tão legal como o Thiago. Obrigado. Que, cara, é fantástico, assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer e ainda ser aconselhado, que foi o meu instrutor no meu TEDx, né, do TEDx Laçador, e aí eu pude visitar o Thiago e conhecer, e o Thiago, cara, mas eu queria ajudar o Cozinheiros do Bem, como é que a gente podia criar isso? E o Thiago criou o Brownie do Bem, Sim. Né, que é um sucesso que a gente faz quando o projeto está muito apertado e a gente está precisando de alguma ajuda. O Thiago fala, não, vou lá, vou preparar os brownies e aí repassa, né, o valor para o projeto. Cara, tenho que te agradecer pela pessoa fantástica que tu é mesmo, por ter superado essa história triste que ainda hoje, em 2019, a gente sabe que atinge muitas pessoas, onde o preconceito, né, com pessoas, seja racial, seja política, de religião, mas, cara, assim, ser humano, porque ele é homossexual, cara, por favor, 2019, eu não encontro, sabe, tem uma coisa que tem algo que me move, que não me permite, às vezes, encontrar as palavras, assim, eu acho que eu estou me tornando cada vez, não sei como é que eu ainda tenho programa numa rádio, sabe, porque eu não consigo, cara, sério, às vezes eu penso que eu estou me tornando um cara meio ignorante, sabe, porque eu não, falar sobre isso, e falar sobre isso, às vezes me faltam umas palavras, pode, sabe, porque eu tenho, cara, eu estou vivendo um momento na minha vida onde o sentimento vale muito mais do que qualquer palavra, sabe? Então, às vezes, eu prefiro me calar e agir e sentir aquilo. E o retorno, para mim, como eu falei agora para a Rosane, o que me torna feliz é ver brilho no olhar de alguém, sabe? E não alguém falar, eu estou feliz porque eu fiz isso, ou porque... Saca? Sentir quando tu está na presença de alguém, essa pessoa está feliz, essa pessoa está inserida no contexto dessa situação toda, de carinho, de amor, sabe, de dividir, de olhar para o próximo e entender que o próximo ele é idêntico a ti, independente seja da roupa, do perfume, do que for. Cara, eu me emociono contigo. Carolina, juíza, voluntária, ser humano fantástico. Conta pra gente um pouquinho da tua história, o que te levou para Cozinheiros do Bem e o que, não só no Cozinheiros do Bem, mas o que move a tua vida e aonde tu quer chegar com tudo isso. Bom dia, boa tarde. Obrigada, Júlio, por ter me convidado. Sou nova ainda no programa, mas já me sinto parte da família. Que é bem isso que o Júlio falou, assim, da energia, né? Eu me descobri ao longo dos anos, sou juíza do trabalho há 14 anos, que a nossa essência hoje é o que nos move, né? Os nossos valores, a energia, o brilho no olhar, as vibrações, o que a gente está se cercando de bom para fazer o bem, né? E o que me levou até o Cozinheiros, conheci pela Marinês, ela é uma pessoa maravilhosa, fantástica. E o meu namorado e meu colega, no juiz, trabalha, e nós ficamos muito encantados com Cozinheiros desde que nós conhecemos. E chegou o verãozão, a gente aqui em Porto Alegre, assim, as pessoas precisam da gente. E a magistratura tinha falado assim que é uma coisa meio presa, meio encastelada, dá para se dizer assim. Sim. E quando tu vê que o teu trabalho deveria ser muito além do gabinete, muito além do que uma sala de audiência, que tu pode, até porque tu é um agente de Estado, tu pode fazer muito mais pelo próximo. Isso que me levou também a fazer um trabalho na minha associação, que é a Matra 4, hoje eu sou a presidente da Matra 4, e foi que me fez participar e ser coordenadora por 6 anos de um programa que é da Matra 4, que se chama o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que é o TJC, que dá para a gente dizer que é o nosso menino dos olhos, que é um programa que nós vamos até as escolas para falar com a criançada. Exatamente, desde pequenininho até os adolescentes já estão entrando no mercado de trabalho, para fazer aquele olhar de juiz, que não é o juiz que puniu o pai, que tirou o pai de dentro de casa, que mandou prender o pai porque não pagou alimentos, que tirou o poder dos pais de ficar e mandou aquela criança para um abrigo. Não, o juiz não é só isso. O juiz está ali com um olhar de cidadania, de mudança,
de investimento na formação integral dessa criança, para ensinar direitos e deveres do trabalho. Porque a Rosane falou, o Thiago falou aqui, tudo está envolvido, o mundo do trabalho, o mercado, o trabalho é a essência da vida também, isso nos dignifica, isso nos empodera. Então, a gente vai lá e ensina direitos e deveres. Bem, o Thiago falou ali da questão do horário, da disciplina. Quando a gente vai falar com a gurizada já chega falando assim, aí eu pergunto, né, qual é o principal direito, o primeiro direito trabalhador? A criançada já falou salário ou férias. Não, ô, gente, vamos pensar. Calma, vamos pensar assim primeiro. Cumprir o horário, chegar limpinho, apresentava no trabalho, cumprir as ordens, primeiro os deveres e depois a gente chega nos direitos. Então, o TJC é um programa que vem expandindo bastante, já tem 15 anos no Brasil todo, e a Matra faz aqui no Rio Grande do Sul, e é um dos meus principais motivos de orgulho. E ser presidente da associação e ver que, não só como coordenadora, naquela época, ele deu frutos e ainda está rendendo muito, ainda hoje, a nossa colega, que é a Aline Fagundes, que é a coordenadora. Então, eu acho que é muito isso, assim, o que me move. O que me move é saber que não sou só eu. Que não adianta eu estar bem e o meu próximo não estar. Sim. E eu estar com a mesa farta e eu saber que tem a fome do lado de lá. Aí, por isso, quando a Rosane falou dos países da Europa, talvez a gente nunca chegue até lá, talvez não mesmo, porque a França agora, recentemente, aprovou uma lei, e eu vivo no mundo das leis, né? Uma lei que obriga supermercados maiores, claro, de porte grande, a doarem alimentos que estão próximos do vencimento. Para as comunidades carentes, pessoas que têm fome. Perfeito. Então, quando tu vê assim a França, e aí uma pressão popular enorme para que a França leve isso para a União Europeia, para que isso seja política pública. A fome deveria ser política pública e não é, talvez porque também seja um produto, como tu falaste, claro, né? Então, é isso, eu acho que é muito o que me move, é ver o olhar de agradecimento, é saber que eu posso fazer mais pelos outros e não só por mim. Faço por mim, faço pelo meu filho, pela minha família, mas quando a gente faz por alguém que tu nem conhece, é muito mais gratificante. Falaste para a Rosane que ela se sentiu honrada, é verdade. Todo sábado, às 3 horas da tarde, eu saio ali debaixo do viaduto da Conceição e saio exausta. Gostei de ficar na parte das bebidas e saio exausta, mas com um sentimento de pertencimento, de gratidão mesmo, de ter a oportunidade de fazer a diferença. Não pesa, né? Não... É impressionante. Então, a história é isso, né? De sair do engessamento do Poder Judiciário, que é tão cobrado, tão batido, sair de vários problemas de empreender no nosso país. Tu sai dessa pressão e dessa cobrança, que a gente é muito, muito sofrido na mídia, assim, né? A gente é sempre falta principalmente a Justiça do Trabalho, que faz esse trabalho social também. E aí tu vai para um lado, tu tira toda aquela tua roupa e pode ser só eu, só a Carolina, né? Mais nada. Tem uma coisa que eu estou transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook, né? O programa do Julião aí, mas tem uma coisa que eu sempre cito nas minhas palestras sobre a questão de ajudar a se colocar no lugar do outro. Tem um filósofo australiano, o Peter Singer, que diz o seguinte: se você tem alguma coisa sobrando e não te fizer falta, doe. Então, tu começa ajudando quem precisa ali na tua rua, tem um mendigo, tu leva uma comida, leva uma água, leva uma roupa durante o inverno, eu faço isso, eu carrego dentro do carro coisas, produtos de higiene pessoal, coisas assim. Bom, mas ele diz o seguinte: se não te fizer falta, dê para quem está precisando. E aí você acaba ajudando o vizinho, acaba ajudando a comunidade, acaba ajudando o bairro. E isso torna o teu lugar de viver um lugar melhor. Claro. Ontem, eu vendo a Bandeirantes, eu vi um senhor que está pintando o nome das ruas, porque Porto Alegre não tem mais placa de identificação. O Cláudio Roberto, e da Mochica, faz um trabalho fantástico. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, de se doar um pouco para o outro, só faz bem para a gente. Por quê? Faz bem porque não vai nos fazer falta. E outra coisa, só para eu deixar bem claro, né? O Peter Singer, ele não está comprando lugar no céu por dizer isso, claro, porque ele é ateu.
Sim, Então, sim. ele é o cara que defende que não devemos matar quem a gente ama, os Sim. animais, para comer, né? Ele é o cara que defende esse tipo de coisa, de ajudar o próximo. E às vezes a gente espera tanto do poder público, Sim. quando a gente pode fazer, como o Júlio faz todos os sábados. Eu fiquei encantada quando eu vi aquilo, aquela multidão lá embaixo do viaduto e vocês trabalhando, sabe? Eu fiquei impressionada, mas vou parar de falar que o programa não é meu, o outro nem falou ainda. É uma consciência de espírito coletivo que não tem a necessidade de ter religião ou de ter política envolvida, sabe? Acho que a crise de sucesso maior do Cozinheiros do Bem é exatamente essa, de não ter ligação política nem religiosa, de entender que um evangélico, um espírita, ele tem a mesma importância do ateu, seja de quem for, somos todos iguais. E na contramão de tudo isso que está acontecendo na França, em Porto Alegre, ainda tu corre o risco de receber uma multa se tu doar. Né? Então, assim, cara, por quê? Até onde isso é viável, sabe? Eu frequento restaurantes que são fantásticos, mas aí são restaurantes que servem à mesa aquelas rodadas enormes com muita comida, como é da culinária árabe, de praxe, assim. Tu chega, senta na mesa, o cara vem e serve tudo, e, cara, tu não come 20% do que tá ali, sabe? E eu sei porque eu já prestei consultoria para uma rede dessas, sabe? E a ordem, quando retorna para a cozinha, é ir pro lixo, sabe? Cara, e a gente está falando de toneladas e toneladas e mais toneladas, enquanto a gente fala, pô, existe a fome na África, mas todos os anos em Porto Alegre as pessoas morrem de fome e de frio. Isso, sabe? Isso num país com dimensão continental, com a riqueza que nós temos, né, do agronegócio e de tanta coisa que poderia ser feita, cada vez mais venenos, cada vez essa imposição de mercado. Eu queria perguntar para ti também, Rodrigo, se tu acredita no selo ecológico, orgânico, que nós vemos nas prateleiras das grandes redes, dos grandes supermercados, e que tu apresentasse, falasse um pouquinho sobre o lindo trabalho que tu faz. Seja bem-vindo, parceiro. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, né, pessoal que está assistindo, ouvindo, né, esse programa. O programa EO. Muito legal a iniciativa. Pois eu acredito 100% nesses selos. Eles refletem todo um processo que está por trás deles de avaliação, né, do modo como é produzido o alimento. Né? Então, se tem um selo ali atestando que aquele alimento é produzido sem veneno ou sem transgênico, que são, na minha opinião, algo bem prejudicial, não só na minha opinião, né? Isso é um consenso, né? Que são prejudiciais à nossa saúde, por mais que a indústria alimentícia negue isso muitas vezes, né? Por produzir alimento em uma escala muito grande e se utilizar dessas ferramentas do veneno e do transgênico, principalmente, além de outras diversas práticas que podem detonar ou destruir o meio ambiente. Mas esses selos, eles atestam a qualidade do produto, sim. E hoje eu vim aqui, né, para divulgar o trabalho da associação que eu faço parte, da Associação Rama, né, que é uma associação de produtores que tem uma preocupação em produzir alimento de uma maneira ecológica, que respeitem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Sim. E outra questão é que essas duas situações não estão descoladas uma da outra. A nossa saúde depende do ambiente e vice-versa. A qualidade de vida que tu tem numa cidade consumindo um monte de monóxido de carbono é muito diferente da que tu vai ter no interior, com um ar mais puro e tal, né? Então... Que é um trabalho, que tu faz parte também da Feira Ecológica do Bonfim, que é, para mim, um dos ambientes mais fantásticos de Porto Alegre, assim. Infelizmente, acontece aos sábados, e sábado de manhã é a hora que eu estou no Cozinheiros do Bem, mas, assim, pelo menos 2 vezes por ano eu consigo ir lá. E quando eu estou lá, eu me sinto completo, justamente por isso, por esse ambiente todo e essa atmosfera que é criada em torno dos pequenos produtores, dessas pessoas que vivem esse ar puro no interior e que, uma vez por semana, vão ali para dividir com as pessoas. Acho que essa energia também é o que completa o trabalho de vocês. Essa feira é muito importante. Essa feira é a mais antiga e maior feira ecológica da América Latina, né? Até onde se tem registro, há quem diga que no mundo não tem outro agrupamento no mesmo tamanho, né?
agrônomos que viajam, né, mundo afora e vêm e trazem esse relato para a gente na feira. Ali na feira eu comercializo a produção dos meus pais, né, que têm um sítio no município de Viamão e fazem parte dessa associação que eu mencionei, né, a Associação Rama, que acabou de abrir uma sala do produtor agroecológico ali no Mercado do Bonfim, né, no Parque da Redenção, na Avenida Oswaldo Aranha. Fica no Parque da Redenção, quase esquina da Oswaldo com a José Bonifácio, na entrada da Feira Ecológica. Sim. Essa Feira Ecológica, na verdade, são 2 feiras que ocorrem concomitantes. A Feira da Agricultura Ecológica, que é a da primeira quadra, e a Feira Ecológica do Bonfim, que é a da segunda quadra. Mas muitas pessoas não sabem da distinção entre as duas. Perdão, a sala era onde era o posto da Brigada Militar? Ali? Ao lado, naquele centro comercial que tem ali, ele se chama Mercado do Bonfim, Sim. onde era o antigo Bar Escalera, onde sim, tem sim. várias floriculturas, Sim, restaurantes. Aquele prédiozinho antigo, né? Isso, esse mercado Antigo Escalera. ele tem quase 100 anos. Inicialmente ele era onde hoje é o HPS, né? Eram banquinhas como uma feira. Depois ele se mudou para o espaço atual, né? Ele sofreu um incêndio na década de 80 e ele foi reconstruído e hoje é esse prédio que nós utilizamos, né? E ali a ideia dessa sala é fornecer alimento, o mesmo alimento que tem na feira aos sábados, oferecer durante a semana, ao mesmo tempo sem concorrer com a feira, né? Então a gente tem algumas práticas que visam evitar essa concorrência com a feira. Não abre aos sábados. Não abre aos sábados, por exemplo, e o nosso preço é um pouquinho maior. Ele é para quebrar o galho das pessoas que perderam a feira ou pegar um público que não tem o hábito de ir à feira, mas que tem a intenção de consumir alimentos sem veneno. Para a pessoa não ir um dia antes também, um valor, para a pessoa não ir um dia antes lá comprar, não vou à feira. Mas também essa pessoa está perdendo o passeio, né? A feira é um acontecimento político, é um grande encontro, tá todo mundo lá. Assim, tá? É um encontro bacana mesmo. Tá produtores, ativistas, né? Tem muito ativismo. Vai muito além do né? É o que é o legítimo comer cultura, né? É muito bom. E comer resistência também, né? A gente vai aumentar a tua frequência lá, Júlio. Vamos marcar um evento contigo para falar do trabalho do Cozinheiros do Bem na feira. Nós temos uma agenda cultural que nós promovemos, em média, 3 sábados por mês, alguma atividade. Desde oficina de bicicleta até consumo de plantas alimentícias não convencionais, as punks, que hoje é um tema que está cada vez mais em evidência. Acho ainda bem. Alguns cozinheiros e gourmets vão lá ensinar a fazer pratos diferentes a partir de produtos que tem na feira, né? Então ela é um ambiente muito diverso e muito propício para troca, né? Eu acho muito legal. Eu sou muito satisfeito de fazer parte desse movimento. Eu fico arrepiado. Eu adoro a feira do Bonfim, eu adoro a energia mesmo da feira e, cara, de estar em evidência, quando tu falou sobre as punks, também alertar, porque, cara, nós temos punks espalhados pela cidade inteira, sim, né? E coisas que a gente não, até 5, 6 anos atrás, não era de acesso, né, ao grande público como hoje está se tornando. Cara, eu tenho hora para novos na minha casa. Isso também é uma volta, meio que volta ao passado, porque eu lembro quando eu era pequena, eu ia com a minha avó colher uma espécie de radite que ela fazia cozido. Leite de leão, talvez. Isso! Agora eu vejo na feira para vender. Sim. E aquilo ali, de uma certa forma, me conforta, porque eu digo assim, poxa vida, de alguma forma a gente está voltando à nossa essência daquilo que a gente fazia. Tu diz que tem hora para nobres? Plantei uma mudinha, tá linda. Que é maravilhoso. Peixinho, né? A peixinho, cara, assim. Peixinho da horta. Peixinho da horta é fantástico, tem gosto de peixe, cara, sabe? Mas não flores comestíveis também, né? Sim, fantástico. No ano passado, nós fizemos no aniversário de Porto Alegre, eu fiz uma parceria com o pessoal da Britza, da pizzaria Britza, e em homenagem à cidade e ao Cozinheiros do Bem também, nós criamos uma pizza de punks, e foi bem bacana, porque a gente conseguiu levar para a cidade algo da cidade, colhida na cidade, porque as punks todas foram colhidas, e destinando, né, o que foi o capital para o projeto, que também volta para a cidade, para as pessoas das ruas. Cara, o que eu acho, assim, o que me pega um pouco em relação às punks é de não
ser tão divulgado para as pessoas que realmente têm necessidade. Porque a gente sabe que né, no subúrbio de Porto Alegre, nas regiões mais afastadas do centro, onde tem uma maior concentração de pessoas com uma carência, essas pessoas poderiam estar comendo, né, essas plantas, as plantas, sim. E, cara, está se tornando algo, de certa forma, elitizado. Eu sinto isso. É um conceito que veio da academia, né? Ele veio de uma tese de doutorado do Valdeli Knupp, e aos poucos está se popularizando isso, mas, em geral, como tu disse, esse conhecimento está restrito às classes mais abastadas, que é quem tem mais acesso à universidade, quem consome orgânico. E quem paga, né, de repente, por um tempurá como eu vi aqui ou fora, aqui em São Paulo, no Rio, como eu vi em alguns lugares, sabe, tu pagar por um tempurá de urtiga, sabe, pagar R$45 eu já comi porção, urtiga também. sabe, porque, cara, mas assim, tipo, eu sinceramente, eu acho que não precisa ser assim, eu acho que é um absurdo tu comprar, porque a técnica, porque vale, porque tu tá pagando pelo local, vale, mas, cara, sabe... O mercado se apropria de tudo. Né? O mercado não tem muita... Como eu vi que a ascensão e a decadência dos food trucks em Porto Alegre, por exemplo. No resto do mundo inteiro, tu vai comer no food truck, por quê? Porque é mais barato, porque essa pessoa não está pagando nenhum imposto, e porque tem um número menor de funcionários, e aí tu chega e vai comer um hambúrguer no food truck, um hambúrguer custa R$40. Uma porção de batata frita custa R$25. Sabe? Elitizar isso. Poxa, nos Estados Unidos tem eles denominam como os restaurantes C e D, né? Onde tu come uma fatia de pizza gigante por $1, sabe? Não estou querendo comparar também. É uma questão de mentalidade, é uma questão de mentalidade, sabe? De acesso, sabe? Porque não adianta a gente ficar reclamando também da política do nosso país, sabe? Se a gente tem infelizmente, esse costume, esse hábito, esse péssimo hábito de querer tirar proveito de todas as situações. Mas guardado as devidas proporções, é claro, né? Mas é quando acontece uma tragédia, uma calamidade, aumenta o preço da telha. Sim, né? sim. A lona, gente vem de uma telha. lógica de se beneficiar da situação, ainda que seja situação de tragédia para outra. Sim. E isso é muito triste. E eu acho que a lógica assim, da gente reverter é exatamente via solidariedade, via a informação, tu conseguir levar esse tipo de informação para as pessoas que realmente precisam, porque se não for esse núcleo, esse círculo de solidariedade, a gente não vai sair do lugar. A gente não pode esperar que venha alguém aqui e nos salve, senão nós mesmos. Não vai surgir nunca o salvador da pátria. Exatamente. E aí então, a gente está depositando sempre esperança em alguém ou alguma coisa. Não, a gente vai ter que... A gente tem que botar a mão na massa, né? Não é legal isso. Bom, vamos escrever, vamos botar isso no jornal, vamos falar isso na rádio, vamos divulgar. Eu acho que é muito disso, assim, levar a informação também, né? E trazer esse núcleo de solidariedade para todos. Tu como mãe, Carolina, eu até fiquei emocionado aquele dia que eu assisti uma entrevista da Carolina e ela falou que ainda não conseguia ir ali para o lado das crianças por ser mãe, sabe? O que a gente pode trazer disso para o futuro? Porque não estou pensando, a gente não pensa nisso como indivíduo, mas sim como sociedade e pensando no futuro dos nossos filhos, de quem vai colher na frente. Sabe, quanto mais pessoas estiverem na rua com fome, isso vai prejudicar o teu filho, os nossos filhos, né? E eu queria que tu me dissesse assim, o que ainda te bloqueia para isso, porque eu vejo que a gente tem uma urgência na vida, sabe, de servir de exemplo, né? E eu acho que o que eu vejo com todos vocês aqui é que cada um no seu meio, nas mais diferentes áreas, cada um tem essa preocupação. E o que falta para essas pessoas que estão no meio de vocês, que também participam dos meios e que não caiu essa ficha ainda dessa necessidade de dividir, sabe? O que está acontecendo para ti na nossa sociedade que ainda não caiu a ficha para todo mundo? E especificamente em relação às crianças, até eu falo bastante isso com meu namorado, né? Com o Edemir, a gente fala bastante sobre isso, porque ele fala assim, eu tenho dificuldade de servir os mais idosos. Né? Porque passou a vida toda, passou por tantas histórias, e está lá no final da vida e precisa pedir um prato de comida. Sim. E eu também tenho essa dor, mas a minha dor com as crianças, eu tenho um filho de 5 anos, o Bento,
E eu vejo ele com tantas coisas em casa, tanto conforto, tanto amor, e ele não precisa estar na rua pedindo um prato de comida, né? Quando as crianças vêm, puxa a calça, assim, já vai sair o almoço, né? Isso para mim é muito chocante. É uma criança que deveria estar no seio familiar ou de pessoas de confiança, acolhidas, alimentadas, aquecidas, não estão. Né? E eu acho que as pessoas não saem das suas bolhas porque é mais fácil ficar dentro da bolha. Sim. É muito mais fácil tu viver a tua rotina e ter as tuas dificuldades, achar que aquelas dificuldades são as únicas e maiores do mundo. Isso é muito mais fácil do que tu te abrir e ver que tem pessoas morrendo de fome. Eu acho que tem... Então, acho que é muito isso, assim. Acho que as pessoas ou têm medo, ou se convencem que não tem tempo, e acabam se dando justificativas, porque a grande maioria das pessoas, na essência, é boa. Sim, as pessoas são boas. Sim. Né? Elas querem, quando eu conto do projeto, eu quero ir. Que bacana, eu vou participar, vou ajudar, como é que eu posso ajudar? Só que, claro, tem contextos familiares, contextos de vida que dificultam, e a gente fala como um todo, assim, né? A gente prefere se afastar para não viver a dor do outro, né? Então, eu estava vendo um encontro de prefeitos dos Estados Unidos, que a Lady Gaga, até publiquei no meu Insta o discurso dela, né? A Lady Gaga e o Dalai Lama, falando, eles têm 2 organizações, os 2 fundaram a Independente, né? Sim. Do bem. Então, ela fala muito dessa questão do ódio, né? De como o ódio é usado na sociedade para dividir os grupos, né? Para poder comandar, que cabe bem para a situação do Brasil agora, né? Então, quer dizer, cada grupo que tu forma, que tu consegue dividir, tu coloca um contra o outro e fica mais fácil tu comandar. Enquanto isso, a bondade, aquela que tu diz que é do ser humano, que é coisa, fica relegada ao segundo plano. A pessoa, aquilo que ela não faz, ela acha que não existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da bondade, da generosidade, eu acho que é o segredo do mundo, sabe? Cada um fazendo a sua parte. E a nossa parte, além de botar a mão na massa, como o Julião faz, como você faz, vocês, além disso, a gente tem que propagar isso, a gente tem que desenvolver isso, a gente tem que pegar a nossa juventude, as crianças, e começar desde cedo a colocar na cabeça delas essa importância de respeitar o outro, de colocar no lugar do outro, de ter empatia. Então, eu acho que tem a ver com bondade também, sabe? Generosidade. Eu não acho que todas as pessoas sejam boas, não. Porque a maioria é boa. É porque quando acontece algo ruim, impressiona. Impressiona, mas às vezes a pessoa só quer tirar da sua frente aquilo lá, entendeu? Ela não ajuda. Ela não vai ajudar o morador de rua que está lá, porque eu já sei, Rosane, tem um cara ali na rua, hoje está chovendo, onde é que o que dá para fazer? Como é que eu vou saber, entendeu? A pessoa não pega um telefone social e ela mesma ou vai lá oferecer um prato de sopa quente. Não. Eu já passei por isso, entendeu? Então, a pessoa filma antes posta antes de estender a mão. É difícil lidar com isso, porque a gente enfrenta críticas até quando a gente tenta ser bom, sabe? O projeto tem 3 anos e meio, as pessoas... Cara, o que eu recebo de mensagem de gente falando, tu faz isso porque tu quer te promover, sabe? Por que tu faz isso no meio do centro do furacão de Porto Alegre? Cara, porque se eu fizer isso escondido, as pessoas não vão me enxergar e não vai servir de exemplo. Eu costumo dizer que eu não precisava estar fazendo isso, sabe? Mudei a minha vida, mudei a minha rotina, abandonei os meus restaurantes, larguei tudo que eu tinha antes para viver isso. Não é porque o Júlio quer aparecer, não, porque é difícil fazer isso, sabe? Eu não ganho nada com isso. Fazer esse trabalho, ele é um sacrifício, sabe? Não me traz, eu não ganho um centavo no Cozinheiros do Bem, sabe? Vocês participam, sabe? Mas, assim, é uma necessidade. E por estar ali, poxa, as pessoas falam, mas não é perigoso que passa ônibus de um lado, do outro lado é uma avenida. Me assustei quando eu vi. As pessoas ficam impressionantes, 3 anos, 8 meses, nunca teve um acidente, nunca ninguém se machucou, nunca teve um assalto, nunca teve uma briga, sabe? Teve uma briga no começo do projeto, mas as pessoas mudaram, sabe? A forma como os próprios assistidos lidam com os voluntários. E esse é o ambiente deles, né? Você está indo para o ambiente do morador de rua, o ambiente que ele está exposto todo dia. Vou chamar para ir para um estádio de futebol para fazer, eu não posso, entende? Tipo, é por isso que eu estava falando com a comandante Nádia, que é a secretária de Assistência Social do município.
Ela falou, Júlio, a gente não adianta ter um restaurante popular só no centro de Porto Alegre, porque tem gente passando dificuldade lá no Triângulo da CIS Brasil, sabe? Essas pessoas que estão lá não conseguem vir até aqui. Por isso que hoje nós temos ações... Não adianta, mas ajuda, né? Ajuda. Tem que abrir outro lá. Não, ajuda, claro. Mas muitas vezes essas pessoas são 600 refeições que são servidas ali. Claro. Porto Alegre hoje tem 7 mil pessoas morando nas ruas. 7 mil. A gente tem 600 vagas em albergues em Porto Alegre, sabe? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Então, assim... A população de desempregados do Brasil, ou subempregados, é igual a população da Argentina. Sim. 40 milhões. Sim, 40 milhões para os caras... Sim, o Brasil tem dimensão continental. É isso que falta cair a ficha, porque não vai ser um cara que vai mudar. E, na minha visão, não vai ser esse cara, muito menos. Né? Mas a gente encontra dificuldade sempre em tudo. Como tu que faz um trabalho fantástico, tenho certeza que ainda hoje vocês têm algum mínimo de desperdício dentro da sala. Como é que vocês estão lidando com isso? Qual que é o plano? Não querendo já puxar a sardinha para o meu lado e falar assim, dá para cozinhar também. Porque também existem outras pessoas passando dificuldade. A gente sabe, cara. O Cozinheiros do Bem, quando surgiu, nas quintas-feiras eu ia para a Ceasa. E a gente não tinha inscrição no banco de alimentos, então eu ia catar descarte embaixo dos caminhões, nos lixos, ou pedindo o descarte dos produtores. Eu faço parte do movimento chamado Slow Food, né, e que nós fizemos todos os anos tem a Disco Xepa, né, e no último ano nós fizemos uma ação no fórum, ano retrasado, aliás, no Fórum Social, ano passado, foi no Solar Coruja, no Fórum Social Mundial, onde nós distribuímos entre 8 chefes de cozinha mais de 1.000 refeições. Tinha pizza do Bádio, do professor Unicinos do Bádio, uma pizza napolitana fantástica, linda, cara, feita só com descarte, sabe? E as pessoas comiam aquilo, tinha os espetinhos, eu fiz uma paella, tinha uma moqueca, sabe? Pratos deliciosos, sabe? Feitos, e as pessoas, quanto é que é? As pessoas chegavam curiosas, foi na redenção, as pessoas chegavam curiosas, quanto é que custa? Não, cara, isso aqui é de graça, que fantástico, não sei o que, de onde veio isso? Isso aqui veio do lixo, parceiro. Sabe? Então, como é que qual que é o plano hoje da associação e da sala para não deixar que isso vire lixo? Sim. Então, a sala foi recém-inaugurada, né? Faz Sim. uma semana e um dia. Foi segunda passada, uma festa super bonita. E tem várias demandas, a gente está lidando com tudo ao mesmo tempo, apesar de a gente ter um planejamento já de vários meses antes. Ela era para ter sido aberta há mais de um ano atrás, teve uma pré-inauguração, ela é faz parte de todo um processo. Sim. Mas muita coisa vai aparecendo no dia a dia. Às vezes aparece uma hortaliça que ela tem um dia de prateleira, pelas Sim. condições climáticas que nós temos lá dentro. A sala é bem pequena. Ela tem, sei lá, menos de 30 metros quadrados. Então, hoje a gente pensa uma cadeia para esse alimento, né, que primeiro ele é exposto na prateleira, quando ele fica, entre aspas, feinho, que é ótimo, está perfeito para consumo, Sim. mas ele já não está mais tão atraente para o público, a ideia é nós encaminharmos para o beneficiamento. Nessa associação tem pessoas que produzem o alimento e vendem ele in natura, e tem outros que trabalham com alimento processado. Tem uma padaria no bairro Bonfim. Sim. Ele produz um pão ecológico, vegano, no centro da cidade, pela característica do produto dele, né? Não precisa estar lá tá longe e tal, né? Tem uma área grande, né? Ele trabalha numa área muito pequena. Então, o primeiro passo seria o beneficiamento. O segundo passo seria o reaproveitamento, né? Que aí seria uma ideia junto com o Cozinheiros do Bem, que eu vim aqui até, inclusive, para a gente conversar sobre isso. Eu te procurei lá no viaduto errado. Eu te procurei no viaduto que chamam de Brooklyn, Sim. ali na João Pessoa. Sim. E porque todo sábado, quando eu saio da feira, eu moro no centro e eu passo ali na frente de bicicleta. Tem um projeto que faz ali também. É o prato feito da rua. PF das ruas. Algo assim, Aí conversei com a moça lá e ela, não, o Júlio, ele tá lá no viaduto da Conceição. Sim. Aí eu tava cansado, já fui para casa e deixei para conversar aqui. Mas aí tem o primeiro passo seria o beneficiamento, o segundo seria o reaproveitamento, né, em um
projeto social, por exemplo. Em último passo, se a gente não deu conta e o alimento já não está mais passível de consumo, né, já está passado mesmo, aí a ideia é compostar ele. Vamos encaminhar para um sistema de compostagem, em princípio ali entre nós mesmos, porque nós trabalhamos entre poucas pessoas diretamente na sala, apesar de representarmos mais de 80 famílias. Então, a ideia é compostar isso e dar um destino, até nas plantas do próprio parque a gente pode colocar esse composto, né? Fantástico. Para não ir para o aterro sanitário, gerar um churume e poluir uma nascente, né? Que é o caso do aterro sanitário do Lami, do aterro sanitário que querem construir agora em Viamão, então a gente tem um cinturão verde que abraça a nossa cidade e que alimenta a cidade com alimento sem veneno, com alimento orgânico, certificado ou não. Tem muita gente que produz um alimento de altíssima qualidade, né? E totalmente ecológico, e também que trabalha numa ótica produtiva e de trabalho, onde é da agricultura familiar, é do pequeno, né? As pessoas contratam o vizinho, e, né, tem uma relação mais humanizada de trabalho, né? Claro. Tu não tem uma pessoa que ninguém conhece trabalhando para ti, vendendo algo que tu não produziu, que tu comprou pelo menor preço. A ótica é outra, é pegar quase direto do produtor ou das mãos dele diretamente. Na feira também tem um desperdício. Então isso tudo pode ser pensado, né? Muitas vezes o produtor vai querer levar o alimento porque ele tem cavalo, tem vaca, que pode comer aquilo, mas tem outros produtos que não, né? Isso tudo depende. Mas sempre é um alimento bem novo e muitas vezes está sendo descartado, né? É algo de se pensar com esses projetos sociais. Vida longa essa sala. Thiago, queria que tu falasse aí qual o plano para dominar o mundo, o pinto e o cérebro. Qual o plano, Thiago, da Charlie Brown aí? A gente sabe que está vindo mais uma loja, mais um ponto, e já aviso de antemão que, né, quando o Cozinheiros do Bem está prestes também a assumir o Café do Lago, e eu sei que a gente vai ter com certeza uma parceria com a Charlie Brown, e também pretendo, né, poder estender essa parceria com a sala. Mas quais são os próximos passos da Charlie Brown? Então, não sei e não sei, né? Tipo, a gente está sempre mudando, acho que isso é muito orgânico mesmo, o jeito que a Charlie cresce ou como a gente faz acontecer, né? A gente poderia já ter virado uma rede de franquias com investidores que queriam botar dinheiro para ter loja da Charlie em todo o Brasil, ou mesmo para ter nos shoppings de Porto Alegre uma unidade da Charlie em cada shopping. Era um dos projetos de investidores. Eu nunca aceitei investidor, né? Sempre digo não para esses projetos, porque eu prefiro fazer assim, porque assim eu consigo manter o propósito e os valores que eu aprendi com a minha avó. Então, por isso a gente decidiu crescer em Porto Alegre. Então a gente está abrindo uma nova unidade, sim, que hoje a minha cozinha tem 25 metros quadrados para produzir tudo que a gente produz, para abastecer 2 lojas e tudo mais. Isso já está insano hoje, essa produção. Então a gente alugou um imóvel novo, né, que é ali onde era a antiga padaria, né, uma padaria ali na Fabrício Pilar. Ali a gente vai ter uma cozinha de 100 metros quadrados, né, e nessa cozinha a gente vai procurar trabalhar com a Pequena Casa da Criança, com formação de jovens para trabalharem nessa cozinha, né. Tem uma escola perto ali na rua de trás da Fabrício, que a gente também está conversando com eles para daqui a pouco inserir esses jovens junto conosco. Não lembro o nome da escola. Não lembro, mas é na rua de trás ali da Fabrício. E além disso, a gente vai procurar trabalhar com pessoas da terceira idade. Tem um projeto em São Paulo chamado Mature Jobs, que é para empregar pessoas mais velhas que não querem ficar em casa e querem se ocupar. Então a gente está em contato com eles lá em São Paulo para trazer esse projeto para cá, para que nessa doceria, que a gente vai ter uma nova loja, a gente possa trabalhar com avós que cozinhem com amor e possam fazer todo o giro. Exato, de uma maneira que respeite essa pessoa por ser mais velha e talvez não ter condições físicas de fazer uma produção tão grande, mas que a gente tenha esse giro acontecendo. Jovens aprendendo com idosos e a Charlie no meio disso, fazendo isso acontecer. Então essa é a ideia. É muito amor, né? É muito amor. Cara, Thiago, sempre parabéns para ti, para a marca. Eu tô feliz demais que sempre que eu encontro vem um presentinho do Thiago, assim, ele trouxe um brownie aqui, depois eu vou dividir com vocês. Não, claro, o gordinho gosta, né, do chocolate, mas não, eu quero depois... Isso é direta para a próxima vez, né? Eu quero dividir com vocês depois, para vocês sentirem, porque todo esse amor e todo esse carinho, realmente, ele reflete no produto final, sabe? O que eu mais admiro também é de como ele cria
as receitas e como é criada a ficha técnica de tudo, assim, que ele vai e busca na receita do jeito que a avó dele prepara. Cara, isso, quando tu consegue transferir isso para o consumidor final, é fantástico. Da mesma forma como, né, quem planta lá, entender, ter o teu perfil de pessoa que vive isso, entregando na ponta, né, o hortifruti, isso reflete, isso vai até as nossas casas e isso reflete na nossa saúde também. Né? Fantástico. Tem até dificuldade de chamar de produto. É um alimento, é algo que traz toda uma história, toda uma preocupação em produto, tem uma palavra tão dura. É a mesma dificuldade que eu tenho. É verdade. Quando né? É verdade. Quando as pessoas dizem que eu sou empresário, eu odeio. Porque, tipo, né? Confeiteiro, maluco, sonhador. As pessoas falam, chefe, juro, eu faço, cara, eu sou cozinheiro. Esse CS, e é isso que a gente precisa ver. Menos mais e mais menos. Isso, né? É isso aí. De tudo. Hoje eu estava vindo para cá de manhã e estava com a minha filha. Hoje é aniversário de um dos nossos cachorros. Né? E a gente estava vindo e eu olhei assim. Agora nós adotamos o Yoda, que é um guaipequinho, e nós adotamos ele. E aí hoje estava vindo, só que ele está bem pequenininho. Ele destruiu o sofá lá de casa essa manhã. Assim. E aí eu tava vindo meio triste, meio chateado, assim, e aí eu olhei na rua e tinha um cachorrinho. Eu falei, Ju, olha ali, é igual o Yoda. E ela falou assim, é igual o Yoda maior, né? Daí eu falei, o Yoda maior dela começou a chorar. E ela falou assim, pois o nosso Yoda tá lá em casa, né, bem alimentado e quentinho, e esse Yoda tá aqui, ó, ele é igual o Yoda mesmo, e ele tá na rua, pra onde é que ele tá indo, pai, sabe? E eu me lembrei de ti na hora, assim, sabe? Eu queria que tu dissesse um pouquinho por que de tanto carinho também pelos animais, sendo que é uma causa tão urgente como a nossa, dos humanos, e entender que o Ubuntu também tá ligado aos esses eu costumo dizer que bicho também é gente, porque o bicho tem sentimento, e se ele está ali na rua abandonado, foi por causa da maldade de alguém que fez aquilo ali, né? Então, o que acontece? Hoje, eu acho que o poder público dá pouca atenção para isso. Tem muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul que promovem castrações. Como é que vai se acabar com isso? É só através da castração. Não adianta ter protetor acumulando um monte de bicho, porque não vai ter dinheiro para comprar comida. As pessoas não sensibilizam. Quem tem, por exemplo, eu conheço um monte de amigos que adoram animais, mas só compra. Né? Não vai lá adotar um bicho. Na Holanda, por exemplo, se você quer um animal, você vai ter que adotar. Se você quiser uma determinada raça, você vai pagar uma taxa que é bem alta. E na França também está acontecendo isso, uma nova legislação para o direito dos animais. Sim, porque, assim, eles, como a gente, sofrem, eles passam frio, eles passam fome, e eles não podem falar, eles não conseguem falar. E a maldade que fazem com os animais, ela é determinante para aquela pessoa também fazer maldade com o seu semelhante. Né? Então, quer dizer, quem não tem compaixão por um animal é porque não tem compaixão por outra pessoa. Dizer assim, não, para mim bicho é bicho e gente é gente. Não, nós somos todos seres. A gente está aqui para defender bicho, gente, árvore, planta, rio, enfim. Eu ajudo através das redes sociais, tudo que eu posso, né? Eu ajudo muitas ONGs, ajudo a encontrar lugares. Todos que passam pela minha frente, eu acabo, de uma forma ou de outra, acolhendo, né? Mando castrar, mando tratar, procuro dono para eles. Alguns eu consigo dono, agora já nem tenho mais pessoas, talvez tu, para doar um, mas eu pago casa de passagem e fica lá, eu alimento, quando eu posso levar para casa, eu tenho 4 gatos em casa, um tem 20 anos e está morrendo quase, está se arrastando, eu alimento ele toda manhã e toda tarde. Mas assim, gente, vamos cuidar das nossas pessoas que dependem da gente, que precisam da gente para comer, precisam do Cozinheiros do Bem, mas vamos pensar também nos nossos animais, sabe? Ensinar as crianças, não é um objeto. Depois das festas de Natal, depois da praia, é muito abandono, é muita tristeza daqueles seres, sabe? Então, a gente não enxergava isso, né? Mas hoje em dia, com todo mundo tendo uma câmera na mão, cara, como eu tenho visto assim, vídeos de animais sendo jogados nas estradas, abandonados, assim, cara, por
por favor, gente. Né? E fica também um apelo, porque no Cozinheiros do Bem, eu vejo que vocês alimentam também. 60% das pessoas, né, dos moradores de rua, 60 é pouco, pode jogar aí para 80% dos moradores de rua tem os seus amiguinhos, seus companheiros. Super bem cuidados. Super bem cuidados. Não, e com amor e com carinho, né? Porque muitas vezes são os únicos amigos que essas pessoas têm também. E protetores. E eu fica um apelo para quem puder doar também ração para os Cozinheiros do Bem, porque a gente acaba às vezes tendo isso é uma comida para os animais, né? E a gente tem uma assistida nossa, a Graça, que ela vai comer no viaduto conosco, porque ela recebe uma pensão e o dinheiro que ela recebe vai todo para os mais de 80 cachorros, os cãezinhos que ela tem, mais os gatos que ela tem. Agora estou ajudando também um abrigo lá na Zona Sul. Então, assim, gente, a gente não recebe ração. Então, fica um apelo aí também, já que hoje a gente está com pessoas tão legais aqui. Tenho certeza que vai, né, nossa audiência vai longe. Como é que faz para doar? Leva onde? Para doar leva a ação do Cozinheiros do Bem, né? Pode ir só para lembrar. Da Conceição, agora, a partir da próxima semana. Domingo volta a ação do Birici e no outro domingo, volta do Menino Deus também. Esse domingo também, agora aqui, eu quero deixar um convite para vocês que estão ouvindo. Domingo, a partir das 16 horas, no Gravador Pub, aqui em Porto Alegre, tem o Festival Toca Aldeia, que é para angariar fundos para as aldeias Imbiá Guarani, da Ponta do Arado, e Guarani Acaruã, do Cantagalo, para a construção de um banheiro e de uma escola na Guarani Acaruã, e para tirar o povo indígena debaixo de lonas na Imbiá Guarani. Tá? Vai ter show com Lúcio Dorfman, Serginho Moá, Duda Calvin, Duca Lendecker, quem mais, Jefferson? Lembra aí, que eu não lembro de todo mundo. Duda, Serginho Moá, Duca Lendecker, Quindinho. Cara, vai ter um monte de gente lá, vai ter corte de cabelo dos barbeiros solidários, do Ivan Kramer, vai ter, em vez de Flash Day, vai ter o Flash Day, né, com umas tatuagens do pessoal. O Zé do Belo também. Pô, como é que eu esqueci do Zé do Belo, né? O Zé do Belo que é nosso colega aqui. Programa fantástico do Zé do Belo e King Jim, né? Gente, fica o apelo, vai ter um brechó também do Cozinheiros do Bem, domingo a partir das 16 horas no Gravador Pub. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, fica o convite também para vocês estarem lá no domingo junto conosco, e é uma honra, é pouco tempo, 1 hora é muito pouco tempo para conversar e para escutar as histórias de vocês, que, gente, eu fico feliz de poder contar com vocês como parceiros, de saber que tem pessoas tão legais como vocês no mundo, sabe, que são exemplos, um grande exemplo para a sociedade nos seus meios, e que mesmo assim, quando poderiam falar, sabe, eu tenho tudo, eu atingi o meu ápice para prestar atenção no próximo, no animal, nas causas, eu fico feliz. Esse programa, para mim, é mais do que reunir vocês e trazer, alimenta o meu coração de saber que existem muitas pessoas mesmo, como a Carolina falou, muito mais gente legal no mundo do que gente ruim. Amanhã tem Na Lata comigo, King Jim, Duda, Gabriel Salomão. Aqui, olha, juntei 3 comigo, assim, ó. Mas tá fantástico, o programa tá bem legal. Amanhã às 10 horas da manhã. Fica o agradecimento. Alguém quer deixar algum recado final? Funciona de segunda a sexta? Da 1 às 7. Da 1 às 7. Isso, na Avenida Oswaldo Aranha, quase esquina com a José Bonifácio. Colaborem, gente. Parabéns pelo programa, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, Júlio. E obrigada por ser essa pessoa que você é, sabe? Rapaz, porque eu tenho... Não é rasgação. Não é rasgação de seda. Não. Eu tenho o maior orgulho. Outro dia eu estava passeando com meu sobrinho que veio do Nordeste e encontrei a mulher dele. Eu disse, essa é a mulher, olha só, daquele cara que eu te falo, que faz a comida em Porto Alegre, que distribui, porque um dia a gente estava falando pelo WhatsApp e eu contei. Então, assim, eu agradeço muito. Que é isso, gente. Você existe. Quero dizer que eu postei em vivo aqui
não foi todo mundo falando, você, ela e ele, eu, o nosso querido aqui, eu vou postar depois, ó, deu 1000 visualizações, ó, só no momento ao vivo, né? Então, quem quiser ver, depois vai estar aí no Face. Legal, quero mandar um abraço aqui pro Gabriel, pra Cristina, pro Ivan, pro Guilherme Kisner Correia, pro Jackson Carbone, Maria Letícia Malê, queridaça também, João Fernando Chaves, Diego Ambrósio, quem mais? Vamos lá. O Jojo Borges, lá de São Gabriel, meu parceiraço. Juliana Merlot, Guilherme Gugu Holanda, Thaís Denk, Rafael Rochel. Galera, obrigado, um forte abraço para todos. Quer falar mais alguma coisa? Diz aí os horários e as lojas que agora ainda... E a outra vai abrir, mas onde é que tem a Charlie Brown? Fala aí. Então, a gente está ali no Montserrat, na Avenida Marilã 1270 e na Lima e Silva 795. No Montserrat a gente atende das 11 às 19 e na Lima das 15 à meia-noite. Cara, vão lá na Lima e Silva, peçam aquele drink com algodão doce. Drink da meia-noite. Drink da meia-noite, assim, ó, é um drink com algodão doce, gente. É de chorar no cantinho, tudo é fantástico, tudo é gostoso. E a pasta, e se tem alguém com mais de 65 anos, sempre que for na Charlie, recebe um doce e um café de cortesia, porque é uma homenagem para senhoras da idade da minha avó, senhoras e senhores, né, experientes. Lindo. Quer falar, deixar alguma consideração, Carolina? Não só para o pessoal aí que nos ouve, que nos assiste, acessar as redes também da Matra 4. O 4 é o IV, né, o 4 romano, que ali está cheio de informações sobre a justiça do trabalho, sobre o nosso trabalho, um pouco sobre o Ubuntu também. Então, e dizer que eu estou impressionada, apaixonada pelas histórias aqui de vocês e o quanto isso já nos dá mais energia para continuar fazendo mais e proliferar o bem, né, que é o que a gente precisa. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa? Eu falei bastante. Falou bastante? Nossa. Não, falou nada. Só agradecida. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Aí, Pinta, ó, um abraço para ti que está em casa. Boa recuperação. Pinta Lute, nosso chefe, grande chefe. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Pedro.